Normalmente é procurada por quem deseja aumentar o tamanho do seio ou restaurar o volume mamário, perdido após perda de peso ou na gravidez. E a recuperação da cirurgia costuma ser rápida, mas o que as pacientes comemoram mesmo é o aumento da autoestima depois do implante das próteses. A aplicação de silicone está entre os 5 procedimentos mais procurados do país. Mulheres jovens e vaidosas, como a assistente social Sauana Pinheiro, dizem que a cirurgia vale a pena. A autoestima muda para melhor. Eu me sentia muito mal com o tamanho dos meus seios, né? E assim, era insegura para realizar o procedimento, mas como eu tive boas referências do meu cirurgião, isso me motivou muito a fazer. Segundo a assistente social, o pré-operatório foi simples e rápido. O pré-cirúrgico consta, né, de exames de sangue, CG, que é o eletrocardiograma, da ultramamária para investigar se você tem algum cisto, mas super tranquilo, o pré-operatório também. E a recuperação também. Em 7 dias ela já voltou ao trabalho e a dirigir. E depois de um mês já estava treinando na academia. Depois de colocar 300 ml em cada mama, a adaptação no vestuário foi tranquila. Depois que coloquei, adorei. Não demorei a me adaptar de forma nenhuma. Era tudo que eu assim desejava, né? Enfim, a adaptação maravilhosa. A autoestima, como é que ficou depois desse processo cirúrgico? A autoestima, sem dúvidas, é um dos fatores que melhora mais, né, em você se sente melhor, né, que aquilo que lhe incomodava, né, já foi resolvido, e assim, lá em cima. E quem vai nos explicar como é o procedimento para o implante de silicone é o cirurgião plástico Jorge Regis. Jorge, bom dia, obrigado por ter aceito novamente o nosso convite. O implante de silicone, como nós já falamos aqui, é um dos procedimentos mais comuns no Brasil. Há contraindicação ou é simples assim? Não, é um procedimento simples, é um procedimento realizado há muito tempo. A tecnologia do silicone evoluiu bastante, então complicações que se tinham anteriormente não se tem mais. Isso faz com que as pessoas se entusiasmem e se empolguem a procurar esse procedimento. Agora, é uma cirurgia como outra qualquer. E a partir de que idade é que a pessoa já pode pensar assim, vou colocar silicone? Qual é o ideal? Bom, as meninas começam a pensar nisso aí mais ou menos em torno de 15 anos. Mas o ideal é esperar os 18 anos, 19 anos, para realmente realizar a cirurgia. Muito cedo o corpo ainda está em um processo de desenvolvimento, aquela pele ainda está muito esticada, sofrendo muita influência de hormônios, e você pode ter inconvenientes, como por exemplo a formação de estrias. No seio? Em pacientes muito jovens. A questão do produto, né? Porque é uma substância industrial. Sim. Que você coloca no seu corpo. Como é que é essa convivência? O organismo não pode, num dado momento, tentar repelir aquele... Pronto, muito bem. Você falou industrial, a pessoa lembra assim, silicone industrial, aquele de carro que você usa para fazer polimento em carro, né? Não é aquilo. Aquilo ali, às vezes a pessoa aplica, mas é um problema, aquilo ali causa muitas reações no corpo. O silicone, ele é feito dentro de um gel, é uma bolsa. Então, se eu trouxer aqui para você um silicone e eu cortar ele em pedaços aqui e tentar derramar, ele não derrama. É como uma gelatina. Então, ele fica realmente no local que você colocou. A tecnologia evoluiu bastante. Então, o que é que o organismo faz? Toda vida que você pega um corpo estranho e coloca no organismo, seja um fio cirúrgico ou um espeto que entrou, uma farpa, alguma coisa, tem duas possibilidades. Ou o organismo expulsa aquilo ali, ou ele isola do restante do corpo. Com o silicone, ele faz isso. Ele cria uma cápsula em volta, um tecido, e ele fica totalmente isolado do organismo. Então, naquele local, no seio, a mulher pode amamentar, ele não vai entrar em contato com o leite não vai contaminar o silicone. Então, depois de alguns meses, ele fica totalmente isolado do organismo. Nesse caso, doutor, pode mascarar alguma formação de nódulo nas mulheres mais jovens em relação ao toque? Bem, a posição que a gente coloca ele é exatamente posterior à glândula mamária. Então, acima dele é que tem todo o tecido mamário. Então, ali é que pode ter um cisto, um nódulo. Então, às vezes até facilita, porque ele cria uma pressão de dentro para fora e você com a mão sente com mais facilidade esses nódulos.
O que poderia mascarar seriam os exames radiológicos, porque quando vai fazer uma mamografia, ele aparece muito branco no exame. E na mamografia se procura pequenas calcificações que são sugestivas de uma lesão mamária. Então, antigamente, com os aparelhos antigos, realmente isso mascarava. Hoje em dia a tecnologia evoluiu, são aparelhos digitais que conseguem ter muita sensibilidade em relação a essas imagens, e os próprios radiologistas, porque ter um silicone de mama é uma coisa tão comum que eles aprendem já na residência a fazer esse tipo de exame. Doutor George, eu sei que o mais comum geralmente é a pessoa colocar a prótese e às vezes depois até querer aumentar. Mas vamos supor que a pessoa decida não colocar mais prótese e queira remover o silicone. Isso aí tem consequências para a pele da mulher? Sim, isso é uma cirurgia moderna, a cirurgia de hoje em dia. Por quê? Porque as pessoas exageraram no tamanho. Colocaram um silicone muito grande, depois engravidaram, a idade chega, a gravidade puxa um pouco para baixo e você quer remodelar aquilo ali. Então você tem que colocar ou um silicone menor ou fazer como você está dizendo, retira, não quero mais silicone, não quero mais ter isso. Quando você faz isso, você tem que ajustar a pele. Então, se você tem muita pele e tirou aquele conteúdo, a mama vai ficar flácida. Então, você tem que fazer uma cirurgia chamada mastopexia, que é uma fixação, uma retirada do excesso de pele, para poder remodelar o formato desse seio. A prótese de silicone tem uma validade até tantos anos? Sim, ou não tem mais isso? Até tem, mas a validade dela, ela supera a expectativa da vida da gente. Então, se diz que não tem validade porque é muito tempo que ela vai ficar dentro do corpo. Antigamente tinha 10 anos, depois chegou a 20 anos. O que a gente pede é que depois de 20 anos, a mulher procure o cirurgião plástico que fez a cirurgia para fazer um exame mais aprimorado, mais aprofundado, uma ressonância, para ver o que está acontecendo com o seio dela, para ver se tem vazamento, se tem pequenas bolhas, pequenas fissuras, se existe um potencial daquilo ali ter um problema. Porque como é um produto sintético industrial, ele pode apresentar, inclusive, defeitos de fabricação. Agora, tem perigo de estourar o silicone dentro da mama da mulher, porque tem mulher que tem esse receio, inclusive, né? Isso é mito, isso é mito. Mais uma vez, se eu tivesse um silicone aqui, eu ia desafiar você a tentar estourar com a mão, subir em cima, pisar, ele não vai estourar, porque ele suporta uma pressão maior do que suportaria, por exemplo, a sua costela. Então, num acidente de carro, é mais fácil você quebrar uma costela do que estourar seu silicone. A mulher que tenha silicone nos seios, com a própria intimidade com o companheiro, num vestido um pouco mais apertado, ou numa pancada, que são coisas ocasionais do dia a dia, isso pode gerar alguma deformidade, pode ajustar o seio a uma determinada posição de dormida, vamos dizer? Não, porque é o seguinte, quando você coloca o silicone e ele ficou bem direitinho, está todo no local, ele adere ao tecido em volta dele. Então é como se formasse um velcro. Então ele não mais vai movimentar. Agora, se existe algum líquido, se existe isso não é uma coisa patológica, é uma coisa anormal, ele poderia estar rodando, está mudando de posição. Como ele é redondo, se ele gira, não vai fazer muita diferença. Agora, existem formas de silicone que são silicones anatômicos, que ele tem um formato, vamos supor, de uma gota. Então ele é mais cheio aqui, em cima ele é mais baixo para não dar aquele batente, aquele degrau. Esse tipo de silicone, se ele gira, fica totalmente deformado o seio. Então ele não pode girar, inclusive na técnica para se fazer isso, tem que deixar o espaço, a loja bem justa. Mas aí não corre o risco de acontecer isso, que já pensou assim, você está de repente num canto e bate alguma coisa. Não acontece isso, não. Se você acontecer isso, é porque já existia algum problema com esse silicone. Então, pelo que o senhor fala, existem vários formatos, então, de prótese. Não é só aquela arredondadazinha meio abaulada, não. Não. Dependendo do caso. Não. A gente vê também muitos casos de pessoas, inclusive homens, colocando silicone nas nádegas, na panturrilha, né, na batata da perna. Que outras aplicações o silicone também se presta? É assim, na minha experiência, nádega e panturrilha, tranquilo, porque é uma técnica já tradicional, existe um silicone próprio e específico para essa região. De nádega ele é mais resistente, ele tem um formato que simula o músculo, não simula mais o tecido mamário. O de panturrilha ele é alongado, ele vai mais grosso em cima, vai afinando exatamente seguindo o formato da perna. Agora, existem tentativas de fazer uso de silicones experimentais, por exemplo, para coxa, para bíceps, para tríceps. O de peitoral masculino existe, mas eu acho assim, malhar peitoral, malhar bíceps, tríceps é uma coisa tão fácil para o homem, ele ganha com tanta facilidade, que não justifica ele ter preguiça de malhar e botar um silicone em peito e bíceps. Panturrilha, tudo bem, que é mais difícil. Então, nesse caso, você colocar um artifício, né, algo artificial para simular o formato de um músculo e a convivência com o músculo, isso é natural, o organismo, que a natureza é sábia, né? Convive bem com essa intromissão? Normalmente, a gente coloca ele, no caso do glúteo, dentro da musculatura, então ele fica na intimidade ali, você não consegue perceber. Pode fazer exercícios normais, não há nenhum problema. Não há problema nenhum. E na panturrilha, um pouco abaixo da capa que reveste o músculo. Então você pode movimentar, não tem problema. O que acontece é o seguinte, panturrilha e glúteo, como eu falei, é tudo normal. Agora, bíceps, tríceps, peitoral, é mais indicado em caso de assimetria.
pessoas que têm uma deformidade, às vezes um paciente, hoje em dia não é mais comum, mas que tinha sequela de poliomielite, já chegou a operar um paciente com poliomielite para colocar de um lado só de uma perna, ela usava uma esponja, calça jeans, não sei o que, e abandonou a esponjinha. Então, em caso de assimetria, aí é justificável você usar esses artifícios. Doutor George, a gente viu a nossa personagem, né, a Sauana, falando sobre a questão da recuperação e tudo. É um procedimento simples, realmente, com relação a outros procedimentos cirúrgicos? A silicone é muito rápida a recuperação, é muito tranquila. Inclusive, a gente tem que fazer o contrário, é tentar frear a paciente, porque ela quer, às vezes, fazer coisas que não pode. Experimentar blusa, ver um sutiã novo, biquíni, não sei o quê, muito cedo e muito precocemente. Então, ela está medicada, não está sentindo nada, acha que pode fazer tudo, começa a sentir dor e retardo pós-operatório, que seria de 1 semana aproximadamente. Eu já vi um determinado anúncio, numa certa revista, que oferecia uma cirurgia plástica e falava sobre questão de prótese para o abdômen. Eu não tenho um abdômen definido, tenho um abdômen definido, mas com outro tipo de definição, né? Mas fazia todo o formato da musculatura. Existe essa possibilidade de você ajustar a esse padrão estético o abdômen com silicone? Não, o que você viu foi o seguinte, o pessoal, teve uma época que chamava de lipoescultura, não sei o nome disso, era uma coisa mais de, era um marketing na realidade que se fazia, que era o seguinte, você pegar aquele abdômen globoso com muita gordura e tentar fazer uns riscos, uns buracos propositais para simular o reto abdominal, então fazer aquelas dentações, fazer um fundo aqui. Na minha opinião, ficava uma coisa grotesca, que é uma pessoa que está gorda que parece que tem uma grelha de churrasco na barriga, entendeu? Não fica uma coisa bonita, uma coisa natural. Mas se tentou fazer isso, se fez em alguns lugares, mas mais como um marketing, entendeu? Assim, uma última esperança para você ter um abdômen definido, então seria mais ou menos esse tipo de coisa. Sem academia. Agora, doutor George, só para a gente encerrar, na hora de escolher, é sempre bom escolher com ponderação o silicone que vai colocar, o tamanho? Ah, sim. Eu acho assim. Os bons profissionais, o que eles fazem? Eles dão opções. Você pode participar da escolha do seu silicone, mas ele dá 3 tamanhos, o que vai ficar pequeno, o médio e o maior. E se atém a esses 3 tamanhos, não procure extrapolar nem para mais nem para menos. Tem gente que quer pequeno demais. Então, escute a opinião do seu profissional, porque ele faz isso todo dia, então ele sabe realmente o que fica melhor para o seu corpo. Que tem a ver com a questão da assimetria do corpo, né, Dudu? Sim, sim. E para também não ficar aquela mudança muito radical e Nota logo. vão percebendo aos poucos, né? Doutor Jorge, muito obrigado, um ótimo dia, excelente dia. restinho de semana. Bom jogo amanhã, né, na abertura da nossa Copa do Mundo. Já tem palpite para amanhã? Brasil e Croácia? Brasil, placar acho que 2-0. É, tá bom? Tá bom. Ok, o que bom, o que importa é ganhar, né? Bom dia, doutor Jorge. Olha, você pode sugerir temas para serem discutidos aqui no Diário da Manhã ou fazer perguntas ao doutor, né, George Regis. Basta enviar um e-mail para diariodamanhã@tvdiario.tv.br ou acessar a nossa página da TV Diário no Facebook. Você também pode participar pelo Twitter.